gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa quarta temporada do Juntando os Pontos. Meu nome é Maria Larissa, um prazer estar com vocês em mais um episódio. E hoje a gente quer falar sobre muita coisa, porque o que a gente puder aprender aqui, a gente vai estar aprendendo. É isso aí, sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Lucas, hoje com um convidado que é nosso professor e que com certeza tem muita coisa para contar. Então, já manda esse episódio para os seus amigos, para a galera da medicina, compartilha com todo mundo e fica aqui até o final que vai ser muito bom, com certeza. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Alípio Agra, que é médico anestesiologista, especialista em medicina aeroespacial, instrutor do ATLS, instrutor do curso de controle de via aérea, ensino e treinamento em anestesiologia, doutorado, título superior e título europeu em anestésio e terapia intensiva. Professor, o currículo é grande, viu, pessoal? Eu enxuguei aqui o máximo que eu pude, porque eram páginas e páginas. Professor, um prazer lhe receber para esse episódio aqui com a gente. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei honrado pela presidente em estar aqui fazendo parte desse evento. Vi alguns episódios, achei fantástica a ideia, então todo mundo está de parabéns. E eu não achava que eu teria essa capacidade de estar aqui, então obrigado por essa oportunidade, fiquei muito contente. A felicidade é nossa, professor, fica à vontade, é um papo e vamos tentar lhe conhecer um pouquinho mais, da sua trajetória, enfim. E vamos começar do começo então, né? O que é que lhe trouxe para a medicina? A gente queria entender um pouco da sua trajetória e dentro disso o que lhe levou para a anestesiologia depois, né? Então, foi o seguinte, eu sempre fui muito competitivo, sempre gostei muito de esportes, jogava xadrez, lutava futebol e tal, só que assim, na minha vida acadêmica eu não sabia exatamente o que é que eu queria. E aí chegou no vestibular, meu irmão passou e eu fiquei. Eu era mais novo, né? E aí chegou meu pai e fez, e aí, tu queres o quê? Eu disse, rapaz, eu não sabia, não tenho a menor noção do que é que eu queria na época. Tinha algum médico na família, alguma coisa assim? Não, tinha Ninguém? não. Meu pai é engenheiro e minha mãe professora. Só que na época eu não estudava direito e tal, assim, eu não tinha tanta visão sobre a profissão. E aí ele fez, você vai ter que estudar. Naquela época só tinha duas faculdades, a Federal e a UPE, que tinha medicina. Aí eu fui ver qual era o vestibular mais difícil, porque eu digo, se eu for reprovado, pelo menos era no mais difícil. Excelente. E era medicina, então eu quero medicina. E aí eu tentei passar, não passei de primeira, porque realmente não tinha um foco no estudo, mas aí depois eu foquei e consegui passar na segunda vez que eu tentei o vestibular de medicina. E por ter o TDAH, eu fiz prova em alguns estados, passei em Campina Grande, não vi que tinha sido aprovado em Campina Grande. Foi. E aí no outro ano seguinte eu passei na Federal daqui, aí fiquei. Caramba. Uma aprovação em medicina. Eu não vi. Meu Deus do céu. Não, mas aí foi onde tinha que ser, né? Papai do céu, ele sabe o tempo de cada um, né? Sim. E eu descobri isso porque eu fui digitar no Google meu nome. O que é que vai sair do meu nome, né? Quando eu digitei lá no Google, aprovado no vestibular de Campina Grande, quando eu fui ver, estava lá. Caramba. Aí começou a cursar o curso de medicina. Comecei a cursar o curso. Na época eu não sabia exatamente como é que era ser médico. E aí eu comecei a entrar no profissional, comecei a gostar das cadeiras do curso profissional. Aí eu comecei a seguir alguns colegas que eram cardiologistas, cirurgiões. Então, naquela época não tinha tanto estudante. Então, a gente conseguia ter entrada nos plantões e seguir os profissionais. Então, eu fiz 2 anos de plantão voluntário, que antigamente era o Procap. Procap não, era o Oswaldo Cruz. O centro de cardiologia era o Oswaldo Cruz, não era nem Procap. E acompanhei lá 2 anos, era quinta-noite, no plantão. E no domingo, dia, eu ficava com o pessoal do HR vendo parte de trauma. Caramba, que massa. Aí eu quero ser cirurgião. E quando eu me formei, tive a oportunidade de começar a trabalhar no resgate aeromédico. E aí eu fiquei apaixonado por essa área de trauma, de urgência, emergência. E comecei a fazer a especialidade em medicina aeroespacial. Foi tanto que até tive a especialidade. Desculpa, deixa já então a gente puxar essa linha do seu currículo, né, que chamou bastante atenção. O que é a medicina aeroespacial, né? E por que isso lhe chamou a atenção a ponto de ser um especialista? Então, assim que eu me formei, começou a surgir um transporte aeromédico aqui em Recife, feito por que a gente chama de asa rotativa, que é o helicóptero. E eu comecei a trabalhar nessa área, no resgate aeromédico. Então, era uma área nova. Eu fiz o ATLS, o PH-ATLS, fiz os cursos, mas não tinha um curso específico da área. Então, fisiologia de voo tem muitas alterações de como se comporta. Caramba, então é sobre isso a especialidade. Né? Exato. E aí, como a gente tratar essas alterações que acontecem da fisiologia
quando a gente está lá em cima. Caramba, A gente faz isso. interessante, né? Aí era uma área que eu queria muito tá lá. Mas aí quando eu vi depois como é que era, o pessoal que trabalhava nessa área era muito plantão. Depois, isso não vai ser tão legal para mim. Aí eu fiquei sem saber o que eu queria. Aí eu queria cirurgia vascular, queria aerométrica, naquela dúvida. E um colega meu, Ricardo Laim, que hoje ele se aposentou, mas ele era médico do bombeiro, do SAMU. Ele disse, acompanha minha esposa que é anestesista, também tu gosta. Aí eu fui, me apaixonei por anestesia e Entendi. fui. Então, é uma história bem atípica, né? A gente já recebeu gente aqui que pensa em ser médico desde criança, que tem gente na família que encaminhou, que descobriu a medicina como uma paixão durante a escola, que decidiu depois, enfim. E essa história é bem atípica, né? E explorando mais um pouquinho essa questão de recém-formado, o senhor já começou logo a trabalhar nesse serviço aeromédico, mas como foi o começo desse mercado de trabalho, né? Logo que saiu da faculdade, essa entrada no mercado de trabalho, os primeiros plantões, enfim, esse tipo de coisa, as burocracias, como é que foi administrar isso tudo? Naquela época não era tão difícil feito hoje. Não era, né? A gente só tinha 2 faculdades, então assim, formava bem menos profissionais. Ah, entendi. Então a gente tinha mais espaço. E como é que foi que eu trilhei? Eu conheci alguns profissionais da área de cardiologia, já que eu dava plantão na urgência de cardiologia, e também dava um plantão na área de trauma, no HE, e acompanhava bem. E eles começavam a dizer, olha, faz isso, faz aquilo, faz esse curso. Aí eu fiz o curso, o ACLS, o ATLS, o PH-ATLS, e tive uma formação boa nesse sentido para trabalhar no SAMU. Legal. Acompanhei um colega no SAMU Recife, e me apaixonei para a situação de urgência e emergência. E coincidiu que assim que eu me formei, teve um convênio da Secretaria Nacional, Secretaria de Saúde, com a Defesa Social. A Secretaria de Saúde entrou com os médicos e a Defesa Social entrou com a aeronave e montaram a equipe. E como eu gostava muito, eu fiquei atrás, quero entrar, e surgiu uma vaga, peguei essa vaga na medicina aeroespacial. Então, basicamente, eu trabalhei assim que eu me formei em SAMU, trabalhei em todo o SAMU da região metropolitana, Recife, Paulista, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Igaraçu, que eu gostava muito dessa parte. E também dei plantão em UTI quando eu era recém-formado, mas UTI, confesso que eu tinha medo. Então, quando eu fui entrar na UTI, eu falei com um colega, eu não tenho experiência em UTI, eu acho uma área realmente bem difícil de um recém-formado estar assumindo essa responsabilidade. Então, a gente faz o seguinte, eu vou contigo, você tem mais experiência, metade do meu salário é seu, que você está me ensinando, e eu vou tocando aqui. E aí a gente trabalhou junto nesse período, 4 meses na UTI do Otávio. Plantão em dupla. Plantão em dupla. Já sai assim, qualquer coisa, se precisar, tu me dá a cobertura aí. Exato, só que ele era mais experiente do que eu, então assim, ele já dava plantão. E ele me ensinou. Então eu pagava metade do plantão a ele, para ele me ensinar, e a gente... Poxa vida. Professor, o senhor chegou a comentar assim, eu não gostava muito de plantão. Como foi que o senhor se apaixonou assim pela anestesia? Porque a gente tem a impressão de que a anestesista, a carreira é muito voltada para plantão, assim mesmo. Exatamente. Então, porque é o seguinte, na anestesia a gente tem... Aqui em Recife, a gente pode trabalhar de 2 formas. Associada a plantão, na verdade 3. Associada a plantão, cirurgia eletiva mais plantão e cirurgia eletiva. Então, como assim... Eu não gostava muito disso, daquela responsabilidade de ter que estar lá 7 horas da manhã e ter que esperar o rendeiro 7 horas da noite, ou às vezes ter que dormir fora de casa. Eu optei por ganhar um pouquinho menos e ficar apenas na cirurgia eletiva, que eu consigo mais ou menos conduzir o meu horário. Sim. Então, foi assim que eu fiz. Eu fiz a residência em Salvador. Quando eu voltei, a gente pega só os plantões obrigatórios da Copanest e eu fiquei com vários horários livres, só esperando alguém me chamar. E eu comecei a conhecer pessoas nesses plantões. O pessoal me passava cirurgias ruins, vamos dizer assim, no horário que não era o melhor horário, mas eu ia. Sim. E sempre eu estava lá disposto. E aí eu comecei a conhecer pessoas e eles começaram a me colocar na equipe. E aí eu consegui trilhar dessa maneira. Mas não foi fácil, não. Professor, agora puxando assim para a sua construção de carreira mesmo, o senhor tem um aplicativo, né? O Exato, Intubei. Intubei. Como foi que o aplicativo entrou assim para associar a anestesiologia e sua carreira? Como surgiu a ideia? Como ele foi desenvolvido? Então, começou na época da pandemia. Quando surgiu a pandemia, eu achava que eu devia estar na frente. Não tinha nenhuma comorbidade, não tinha filho, eu digo, não, eu tenho que estar na frente. E aí surgiu
o hospital de campanha, ou Aurora, e eu fui diretor do médico do hospital de campanha. E teve um dia que de 8 óbitos, eu revisando, 6 foram relacionados a vias aéreas. Poxa. Aí eu comecei a ver o que é que se tornava tão difícil o pessoal no manejo da via aérea. E fiz um questionário. Pena que eu perdi esse questionário. E desse questionário eu comecei a anotar quais eram as dificuldades do pessoal, que é a dificuldade de posicionar o paciente e a dose de droga. Porque a intubação é você pegar um tubo e colocar dentro da via aérea. Então, uma habilidade que uma criança de 3 anos já tem. Mas se posicionar adequadamente, fazer a quantidade de droga adequada é difícil. É. E aí, com isso, eu comecei a fazer ir no interior, de hospital em hospital, ensinar o pessoal a intubar. Digo, ó, pega 2 ampolas, pega 2 seringas de 10, aqui tu vai colocar lidocaína e fentanil, aqui tu vai colocar o rocurone e o etomidato, e você vai fazer as 2 e intuba o paciente. Porque tinha gente que, assim, não tinha a menor experiência em intubação. Então, dava para, naquele momento, que tinha muito paciente chegando, você tinha que ter uma condução da via aérea de forma rápida para você ensinar com detalhes. E foi assim. E aí eu comecei a sujar, rapaz, eu estou fazendo trabalho de formiguinha. Eu não consigo alcançar muita gente. E aí foi quando eu resolvi fazer o aplicativo. E eu digo, rapaz, esse aplicativo ele precisa ser validado para... Eu estou oferecendo uma ferramenta que vai alcançar pessoas, principalmente no interior, e não tem validação. Aí como é que eu fazia a validação? Eu fiz um mestrado nesse aplicativo para ter a validação científica do aplicativo. Aí surgiu o Intubei. Poxa vida. Foi. A gente falou na gravação do último episódio, assim, o quanto as coisas são diferentes quando você tem um propósito, um direcionamento. Seu propósito foi assim, foi juntar o útil ao agradável, assim, era o que estava realmente sendo necessário naquele momento. E, professor, assim, em relação aos desafios mesmo de empreender na medicina, em relação ao seu aplicativo e outros empreendimentos que o senhor tem, o que é que o senhor tem a nos dizer, assim, enquanto acadêmicos que querem empreender no futuro? Primeiro que a nossa graduação, ela não é muito voltada para isso, né, empreendedorismo. Se, pelo menos na minha época, a gente não tinha nada de empreendedorismo. Hoje eu não sei como é que está a carreira atual, mas pelo que eu vi, o currículo do curso, a gente não tem uma cadeira específica e voltada para isso. Então, a gente tem que buscar por fora essa parte de empreendedorismo. E a outra coisa é, do nada, você começar algo do zero. Então, se você tem um sonho, você vai alcançar, tá? Então, vá atrás das suas ferramentas. Então, é isso que eu falo para todo mundo. Então, se seu sonho é você ser empreendedor, vá em busca disso. Como? Eu vou atrás de pessoas que já empreenderam, que elas têm uma experiência para passar, elas têm um norte para dizer, ó, vamos por esse caminho, não vá por aquele, faça curso, faça mentorias, que aí você vai se tornar um empreendedor no ramo. Mas o Intubei eu não fiz para empreender, é tanto que a assinatura era toda doada. A gente doava para eu comprar material de via aérea e fazer doação, era R$15 ano. De graça. De graça, né? Foi. É tanto que, assim, o programador que me apoiava, ele, ó, não dá mais para mim, não. Coitado. E aí o Intubei, ele saiu do ar. Putz. Mas eu contratei uma empresa agora e a gente está colocando, inclusive, a parte pediátrica. Eu lembro que no tempo que a gente teve aula com você, eu cheguei a baixar e realmente era muito útil. Eu espero que dê certo. Mas a questão do empreendedorismo está presente na sua carreira de outras formas, além do aplicativo? Eu vou começar agora. Sim. Porque eu primeiro queria me fortalecer do ponto de vista de currículo, vamos dizer assim, porque era uma grande crítica que eu tinha ao pessoal que começava a empreender, que eles não tinham um currículo legal e começava a passar conteúdo. E eu ficava na dúvida, será que aquele conteúdo realmente é de quem domina? Ou é de quem vê uma aula de IA, pega um pessoal de marketing e consegue publicar legal? Tá? Então, eu primeiro quis me fortalecer nesse ponto de vista, então quis ter uma carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, quis ter essa titulação do TSA, do Diploma Europeu, para dizer, não, agora realmente eu tenho uma certa experiência que eu possa tentar passar para alguém. E aí, agora que eu vou começar. Então, eu vou começar a estudar essa parte de empreendedorismo realmente para eu poder ter um destaque melhor nessa área. E aí o Intubei vai ser a empresa principal agora? O carro-chefe, O carro-chefe, maravilha. Maravilha. Mas eu quero fazer curso de ensinar o pessoal a ler eletro, que eu sinto que é uma grande dor do pessoal que chega no 7º período, né? 7º, né, Cardio? 8º. Do 8º. Então, gasometria, como a gente fazia uma leitura da gasometria, inclusive fazer até associada a IA, né? Mas, assim, eu discordo de fazer algo do tipo, você bater uma foto e já tem o resultado.
eu acho que a gente, como médico, a gente precisa saber interpretar. Então, vai ser algo associado, que o médico precisa pensar para ele poder ter um norte. Foi ótimo o senhor ter puxado esse assunto. Eu vou te chamar de senhor muitas vezes. É um costume meu, perdão. Já passou pelos 6 potes. Mas foi ótimo ter puxado esse gancho, que é sobre a percepção que vocês que já estão na prática, que já têm a carreira consolidada, têm daqueles que estão chegando agora. É perceptível que existe uma deficiência nessas coisas que são básicas, na leitura da gasometria, na leitura e interpretação do eletro. A gente está chegando menos bem informado no mercado de trabalho. Existe essa necessidade latente de mais formação na sua visão? Primeiro, posso discordar um pouquinho da sua Fica fala? à vontade, não. É uma pergunta, não é uma afirmação. Eu não acho que ainda estou consolidado, não. Eu acho que quando o profissional você está consolidado, ele fica acomodado. Entendi. Eu acho que eu tenho muito ainda para crescer e eu quero crescer muito ainda. Não, com certeza. E assim, em relação a ver como o profissional está chegando, eu acho que tem 2 perfis, como toda profissão. A gente está chegando muito bem formado e a gente está chegando realmente que não leva um curso de forma que devia levar, um pouco mais sério, tá? Eu não vejo que, assim, tem muita gente mal formada só, não. Eu estou vendo esses 2 perfis. A gente e independente da faculdade, na SAL, Federal, EPE, eu estou vendo os 2 perfis. Tanto que quando eu pego pessoas que vão me acompanhar no dia a dia, eu pego pessoas muito bem formadas, com informação boa, que sabem ler o eletro, sabem ler uma gasometria, tá? Sabe colocar parâmetros no ventilador, como eu vejo pessoas que não sabem o que é uma frequência respiratória olhando no monitor. Então, estou vendo esses 2 perfis. O que é que eu digo para todo mundo? Graduação é a hora que você tem que ampliar os horizontes, ver de tudo, para você chegar a um médico bem formado e estudar todo dia. Não com decoreba, mas como você fazer um raciocínio crítico. Por que aquilo está sendo daquele jeito? Porque eu estou estudando daquela maneira, para que você consiga aprender. E isso vai, na minha opinião, diferenciar um médico que vai ser absorvido pelo mercado e um médico que vai ficar rodando sem ser absorvido. Ótimo. Como é que, na sua época de estudo, que a gente sabe que na graduação tem altos e baixos, mas nos altos, como é que era a sua rotina de estudo? Porque a gente sempre tenta enxergar nas pessoas que a gente traz aqui um exemplo do que a gente pode melhorar. Como era que nas boas épocas de estudo a rotina era, como é que o senhor tentava fazer os seus métodos, enfim, para estudar com qualidade? Então, eu comecei a lidar melhor com essa parte do meu TDAH na graduação de medicina. Então, antes eu não entendia direito, na graduação de medicina eu comecei a entender e eu comecei a ver que eu tinha vários distratores. Então, eu começava a eliminar os distratores. Então, por exemplo, uma música que eu ouvia, ela ficava na minha cabeça e eu não conseguia me concentrar porque aquela música estava na minha cabeça. Então, eu parei de ouvir música, por você ter ideia. Então, quando eu sentava para estudar, eu digo, não, aquele assunto ali eu vou ter que terminar. Era na disciplina. Na época não tinha celular, não tinha tablet, então assim, era no papel. Então eu chegava e me trancava e digo, eu só saio daqui quando eu dominar esse assunto. E ficava estudando para dominar aquele assunto. E como eu não sou bom de decorar, sempre eu tentava fazer associações para eu poder entender aquele assunto e daí eu conseguir fazer a prova e ter segmento. Sim. Agora, claro, tem cadeiras que você tem mais facilidade do que outras, né? Então, assim, tinha cadeiras que em 1 minuto você desenrolava, mas tinha outras que... Neurologia, por exemplo, era o meu calo. Neuro é um calo. Então, passando da graduação, porque citando Larissa no começo do episódio, seu currículo é extenso. O jeito de estudar, ele continua parecido ou para cada fase da vida tem um jeito de estudar diferente? No mestrado, no doutorado? Aproveitando para puxar isso, né? Como é a questão dos seus títulos europeus e tal? Como é que faz para conseguir esse tipo de coisa? Então, eu aprimorei um pouquinho devido a uso do celular. Então, hoje eu uso um aplicativo chamado Focus. Como é que é esse aplicativo? Eu determino o tempo de estudo e o tempo de pausa. Então, se eu passo, por exemplo, estou de férias e não viajei e não estudei lá. Eu li um artigo, todo dia eu estudo. Todo dia. Então, ótimo. A sua rotina diária tem estudo todos os dias? Todo dia. Todo dia eu leio um artigo. Nem que seja meia horinha, 10 minutos, 15 minutos, todo dia eu leio alguma coisa. É, assim, rotina. Porque eu acho que aí você vai crescendo. Disciplina, né? Você perguntar aos atletas de alta performance, você pergunta a ele, quantos dias você quer treinar? O cara, rapaz, 50%. Mas eu vou todo dia. Porque na disciplina é onde você consegue avançar.
Então, me disciplinei a isso. Todo dia eu leio alguma coisa, todo dia eu leio um artigo. Mas tem dia que você vai estar mais. Porque se você só lê 20, 30 minutos por dia, você não vai conseguir avançar. Principalmente na nossa área, que tem que ter um volume de conhecimento grande. Então, o que é que eu faço? No dia que eu vou estudar, eu baixei esse aplicativo Focus e aí eu coloco um tempo de estudo e ele já me diz meia hora de estudo. Quando dá meia hora, ele toca o alarme, aí eu concluo o raciocínio que eu estou fazendo e descanso 5 minutos. E assim, à medida que eu vou avançando, eu vou prolongando esse tempo. Já teve época que eu passar 2 horas e meia estudando e descansando 5, para poder prolongar. Isso quando eu era solteiro. Agora que eu sou casado, eu combino muito com minha esposa. Ó, horário de estudo, vai ser meu horário de estudo, me tranco no quarto, ela sabe que ali, ela considera como se eu estivesse fora de casa fazendo anestesia. Ela não me chama para nada. Excelente. E a gente sempre combina muito com isso. E em relação aos títulos, o doutorado, mestrado, também combinei com ela, que eu já era casado, ó, vou passar esse tempo, então vai ser um pouco mais apertado, então preciso do seu apoio. E aí ela reduziu um pouquinho a atividade dela para ela poder ficar com a nossa filha e tal, e eu consegui estudar. Tem uma filha? Tem uma filhinha, 2 anos e 3 meses. Que massa. E aí sempre a gente fica nesse bate-bola. Mas não dá para conciliar tudo, né? Eu digo sempre o seguinte, que a toalha da vida é curta. Então, o lençol da vida é curto, né? Então, se você cobrir a cabeça, o pé fica com frio. Se você cobre o pé, a cabeça fica com frio. Então, você tem que sempre estar equalizando o seu tempo para que você consiga fazer os seus objetivos e também cuidar do que é o mais importante, que é a sua família. Com certeza. Só explorando um pouco mais especificamente a questão do título europeu. Sim. Como é que é essa história? Porque chama muita atenção no seu currículo. Foi o seguinte, eu estava estudando para o TSA, que é o título superior em anestesia. E eu passei 8 anos para passar. Deixa eu lhe interromper de novo. Nos explica então a diferença de cada coisa, né? Porque tem a especialização que lhe torna anestesista, mas tem um título superior de anestesia. Exato. Aí tem um título europeu. Explica um pouco pra gente a diferença de cada coisa. Tá bom. Então, a anestesia, quando você termina, você pode fazer uma prova que a Sociedade Brasileira de Anestesia disponibiliza, que você vira título especialista em anestesia. E a partir desse título você consegue tirar o RQE. Então, todo anestesista com RQE tem um título especialista em anestesia. Isso é obrigatório, tá? Agora, se você fizer residência só com o MEC, você não precisa tirar esse título de o especialista em anestesia. Certo? Você não precisa, não é obrigatório. Mas fazendo a residência que tem via Sociedade Brasileira de Anestesia, é obrigatório que você faça essa prova e passando, você tem um título especialista. Mas a Sociedade Brasileira, ela criou uma prova diferenciada, que é para você alcançar o título superior em anestesia. É opcional, optativo. Mas aí eu fiquei me perguntando, como é que eu consigo dar o melhor para os meus pacientes? Estudando, e digo, então vamos testar. Aí eu comecei a fazer a prova. Fui reprovado, ou seja, agora eu vou até o fim. Foi o desafio. Foi o desafio, eu digo, agora eu só paro quando eu passar. E aí demorei 8 anos. Nesse estudo para o título superior de anestesia, eu descobri que a Sociedade Europeia tinha também um título. Eu digo, agora eu vou também para ele. Motivado pelo desafio, realmente. Motivado pelo desafio. E aí eu passei na primeira fase, em 2019, do título. O título superior de anestesia e o título europeu são 2 fases. O título de anestesista, o brasileiro, eu só passei na primeira fase em 2022 e o europeu eu passei na primeira fase em 2019. E fiquei fazendo a segunda fase, mas não passava. Em 2024, passei. Em 2023, passei no brasileiro. Em 2024, passei no europeu. Poxa vida. Um mestre supremo dela. Assim, eu nunca tinha ouvido falar de título europeu. Quando eu vi no currículo, poxa vida. Chama a atenção, meu professor. Porque tem que botar... na União Europeia, esse título é muito importante porque tem alguns países que não têm a sociedade de anestesia. E esse título é como se fosse o título de especialista em anestesia brasileiro. Então, ele precisa ter esse título para poder exercer a profissão. Nos países que têm a sociedade, não, aí é opcional. Tipo Portugal, Inglaterra, Alemanha, é opcional. Falando agora mais dos desafios, professor, o senhor tem uma mentalidade muito forte, assim, né? De motivação, Aqui a gente já saíram vários cortes, assim, pra gente postar nas redes sociais, que o pessoal vai gostar. Como é que o senhor concilia, assim, sua rotina, sua família, sua filha, seu trabalho, seus estudos? O senhor disse que luta jiu-jitsu, joga. Como conciliar tudo, assim, num dia, numa semana? Então,
eu trabalho muito objetivo. Então, o que é que eu faço? Eu coloco no papel o que é que tem de mais importante e vou atribuindo pontos. Então, minha família é 50% da minha vida. E o resto, eu saio atribuindo pontos. Então, num dia não dá para fazer tudo. Mas eu consigo, na semana, treinar futebol 2, 3 vezes. Eu consigo, na semana, treinar jiu-jitsu 2, 3 vezes. Então, eu saio vendo como é que eu faço. E a anestesia, ela não tem um horário tão fixo assim. Então, tem um cirurgião que marca numa quinta, outro marca numa terça, tem urgência. Então, eu saio levando minha vida nesse contorno. Então, por exemplo, nessa semana, estou muito folgado. Eu foco no treino. Semana que vem, eu vou ter muita anestesia. Aí, eu reduzo um pouquinho no treino. Mas eu sempre deixo a minha família em primeiro lugar. É o lençol curto, É o lençol né? Igual curto, o senhor falou, tem que ir compensando. Aqui na equipe a gente tem ciclo básico, clínico, internato, a gente tem todo mundo. E a gente sempre traz um bolinho com café e depois a gente fica conversando. E é uma percepção geral, assim, como é que a gente faz para conciliar a nossa vida com a faculdade, com as demandas, com os estudos. E é bom quando a gente tem uma referência, assim, de, poxa, vai dar certo. Tem como conciliar e ter um bom currículo, ter uma boa carreira. Não, certeza. E assim, pela equipe que eu tô vendo aqui, já deu certo. Não vai dar certo. Amém. Não, mas aí, o que é que eu digo para vocês? Vai ter momentos que vocês vão estar focados mais no estudo, não tem como. Vai ter momentos. Mas eu sempre digo, mantenha a atividade física. Por quê? Tem estudos mostrando que quem mantém a atividade física regular aumenta o ganho da atividade intelectual em mais de 10%. Então, pelo menos 1 hora, 3 dias na semana, 1 hora por dia, 3 dias na semana, você já tem esse ganho. Nem que seja uma caminhada. Entendeu? Então, assim, se vocês tiverem um hobby de, vou fazer uma luta, um esporte, ou então uma academia, assim, façam, tá? Porque vocês vão ter esse ganho até intelectual. Puxa, pois vamos malhar, pessoal. Tem uma pessoa que eu conheço que ela diz assim, olha, médico tem que ter cara de gente saudável. Você não pode tá acabado, assim, tá de um jeito que não condiz com o que você fala, com o que você prega para os seus pacientes. E entra muito nisso que o senhor falou também. Vai muito além do estudo, né? Vai com o seu posicionamento, com o que você está transmitindo assim mesmo para o mundo, para os seus pacientes. A linguagem corporal, né? Aproveitando esse tema de vida saudável, eu acho que tem um outro ponto para puxar, porque depois de ser seu aluno, a gente vai lhe seguindo nas redes sociais, acompanhando sua trajetória, enfim. Um dia, não sei se faz muito tempo, mas o senhor postou um vídeo sobre o seu processo de emagrecimento. E aí, puxando essa questão agora da atividade física, é uma coisa que eu queria lhe perguntar também, né? Como é que foi esse processo, né? A atividade física sempre esteve presente na sua vida ou passou um tempo que não sendo presente, aí depois voltou? E aí hoje existem muitos esportes na sua vida, como é essa questão? Assim, se colocar em modo geral, sempre teve presente, sempre. Mas assim, teve alguns períodos que realmente eu não estava presente, poucos, mas teve. Um deles foi assim que eu terminei a anestesia. Meu grande medo era me machucar. Pô, se eu tiver uma lesão na mão, parei de fazer anestesia. Então isso, eu saí de tudo que é esporte. Resultado, engordei um bocado e fiquei triste. Aí eu digo, rapaz, não é por aí. Não compensa. Um dia a conta chega. Então é melhor começar a pagar de agora. Interessantíssimo. Aí eu fiz um seguro de vida, inclusive de incapacidade temporária. Caso eu tenha alguma lesão, ela vai conseguir arcar com custos. Aí eu digo, não, agora que eu tenho seguro, aí eu vou ter a jogar. Outra coisa muito interessante é essa preocupação que a gente tem que ter para além da parte técnica da medicina, né? Então, se preocupar, por exemplo, com a questão do seguro em relação a problemas de saúde. Se eu tiver, o que é que vai acontecer com a minha família, por exemplo, né? Desde quando surgiu essa preocupação na sua vida e o que é que o senhor faz para administrar esse tipo de coisa? Em relação à sua carreira, assim, o senhor administra tudo, financeiro, rede social, tudo o senhor faz a administração? Então, quando eu era solteiro, eu não me preocupava muito, não. Aham. Tava sozinho. Sim. E aí, quando eu me casei, ela também era médica, então assim, ela também, se eu viesse a falhar de algum motivo, ela conseguia tocar a vida dela. Comecei a me preocupar mais quando a gente começou a planejar ter um filho. Eu digo, rapaz, agora o negócio vai... E quando ela engravidou, eu me preocupei muito mais. Eu digo, vai vir uma pessoa aí que a gente tem que realmente suprir de tudo. E aí foi quando eu comecei a fazer um seguro de vida, foi quando eu comecei a fazer um capacidade temporária, aí quando eu comecei também a voltar para o esporte, que eu digo, não adianta só a gente ter um financeiro adequado, senão minha saúde não vai ser legal. Eu tenho 40 anos, vou ter um filho agora, e quando chegar aos 70, ela vai estar com 30, se eu não estiver bem de saúde, eu não vou estar acompanhando.
Uhum. Então, comecei a acostumar isso aí. Em relação ao Instagram, sou eu ainda que estou gerindo, porque ainda é muito amador. Uhum. O Instagram tem uma postagem, você vê que não tem você pega um Instagram profissional, você vê que ele tem uma característica bem mais diferente, bem mais rebuscada do que o meu. O meu tem muita postagem assim, amador, de coisas que não tem um foco ainda. Mas como eu disse, eu vou começar a estudar mais essa área e provavelmente eu vou delegar essa parte para alguém, para ele poder gerir. E me preocupar com a parte que só eu consigo fazer, Uhum. para que eu consiga me focar e conseguir gerir o barco. É uma coisa interessante, é isso, né? A gente aprender na vida a delegar o que outras pessoas podem fazer para se concentrar naquilo que só eu posso fazer, né? É uma dificuldade. Eu, particularmente, tenho essa dificuldade, né? Eu tento abraçar várias coisas, mas em algum momento eu realmente vou precisar começar a me preocupar com o que só eu posso fazer, né? É interessante ter esse discernimento, né? Em algum momento todo mundo vai precisar criar esse discernimento É também. importantíssimo saber delegar. Eu acho que é uma atribuição assim fantástica, Uhum. porque você foca o seu tempo apenas no que é importante. Uhum. Por exemplo, eu fiz alguns cursos de gestão e de liderança e eles diziam: líderes que não delegam são líderes que não conseguem focar naquilo que realmente deve ser. Então ele gasta energia e tempo em um problema que pode ser resolvido por outra pessoa, quando ele devia ficar pensando estratégias para resolver um problema maior. Então ele perde eficiência na liderança. Excelente. Professor, a gente já vai caminhando para o final por questões de tempo e tal, mas antes eu gostaria de escutar histórias. Eu imagino que na sua prática clínica devem ter muitas histórias que foram marcantes, enfim. E a gente sempre gosta de puxar porque estudante é curioso e a gente gosta de saber dessas coisas. Tem, sei lá, histórias da sua graduação, histórias do começo da profissão e histórias agora, da prática mais atual, que lhe marcaram, que vem à sua mente quando alguém lhe pede uma história boa para contar? Mas seria história para rir ou para chorar? Conta as duas. Pode contar as duas. Rapaz, é a mais marcante. Eu acho que eu tenho uma, que era de Paulinho. Eu trabalhava no SAMU Recife na época. E aí a gente foi chamado para atender Paulinho, que estava na mesa do bar. O senhor lembra o nome do paciente? Lembro, Paulinho, até hoje. Não, marcou muito isso aí. E aí, não, foi com o Paulinho, uma dor no peito. Aí quando eu chego, tá Paulinho sentado, só que o Paulinho tinha 200 quilos. Nossa Senhora. Sentado, tomando a cervejinha e conversando com os amigos. Aí eu, quem é Paulinho? Não, mas o Paulinho que chamou, quem é o Paulinho que chamou o SAMU? Não, esse aqui. Aí eu, tudo bem, Paulinho? Não, tudo bem, doutor. Jogando dominó e tomando cerveja. Aí foi uma pessoa, um terceiro que tinha chamado para Paulinho. E quando eu fui atender Paulinho, ele, não, o que foi que eu, não, o que é que você está sentindo? Ele falou, não, uma dor no peito e tal, não está passando, mas isso é muscular. Eu olhei assim, quase que eu negligencio. Eu digo, vamos motorizar? Aí quando eu vi, ele estava tendo taque supra. Tá vendo? Na taquicardia ventricular. Frequência 170. Paulinho. Sentado jogando dominó. E aí a gente pegou o Paulinho e levou para o Procap. E a gente fez uma cardioversão em Paulinho. No Oswaldo Cruz, Procap não. Oswaldo Cruz. Paulinho, essa foi uma. Caramba. E teve uma bem triste, assim. Foi uma colisão, carro-caminhão. Eu estava no resgate aéreo. O pai e a mãe morreu na hora. Ixi. Sobrou uma criança de 6 anos e uma de 9. E a gente chegou para fazer o resgate. A de 9 anos tinha um TCE e a de 6 anos tinha um trauma abdominal fechado. Quando chega lá para levar a criança, aí entubei, tinha um TCE, trauma fechado, não precisava ser entubada. Aí eu cheguei pro comandante, ó, dá pra gente levar as duas? Ele fez, dá não. Não tem espaço na aeronave. Caramba. Foi triste. Aí teve que escolher. Tive que escolher. Aí eu levei a criança que tinha mais chance de viver, né? A de trauma abdominal. E quando a gente tava voltando, me ligaram dizendo que a do TCE tinha falecido. Essa também marcou bem negativo. Só para o clima do podcast não acabar desse jeito. Se tiver mais alguma história feliz. E um alegre,
Deixa eu ver uma história alegre. Algum aqui envolvendo um estudante? Sim, ó, tem. Faculdade. Aí. Eu tava com o R1, que hoje ele é super competente, tá? De Já anestesia. começou bem. Tem que ser, né? E aí a gente fez uma cirurgia bem grande, uma cirurgia oncológica bem grande e tal. E o paciente sangrando, aquele estresse da cirurgia e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei pro R1 e fiz... Eu aspirei a droga, a ropivacaína. Só que no estresse eu não aspirei exatamente 20 ml. Eu passei um pouquinho. E fiz para ele, ó, faz 2 ml aí de ropivacaína. Aí ele pegou na veia do paciente e foi colocar tudo na veia, o R1. Aí ele fez, ô doutor Alípio, tem mais de 20 aqui, como é que eu faço dessa? Eu digo, meu amigo, tira daí, pelo amor de Deus, tira daí. Aí ele tirou do vaso e fez no cateter peridural. Foi por um triste. Até hoje a gente tira onda com ele. Coitado. Hoje ele é um anestesista fantástico. Fantástico mesmo. Coitado, acontece, né? Tem histórias assim na sua formação? Ou o senhor lembra de algum perrengue que o senhor passou? Alguma coisa nesse sentido também? Vocês têm alguma de vocês? Ó, invertendo. Boa pergunta. Olha aí, vamos falar da prova de anestésio. A prova AV2 de anestésio, quem for fazer, se prepare psicologicamente, fisicamente. Professor, foi muito marcante, assim, porque a gente vai na faculdade, nossos colegas, em geral, a gente acaba sendo muito semelhante o nível, assim, né? De repente, eu olhei desesperada para a prova, não sabia o que fazer. Olhava para os meus colegas, assim, mão na cabeça, coça a cabeça, mão na testa. Eu, meu Deus, está todo mundo aperreado. Foi uma percepção que, na hora da prova, me acalmou, porque eu estava muito nervosa. Eu digo, essa prova aqui, só Deus mesmo para fazer um milagre. Mas Deus proveu o milagre, eu passei. Passei, assim, na rapa. Então, se preparem, viu? Porque é rojão. Para mim, foi muito marcante essa prova, essa V2 de anestésio. Mas só para acalmar a galera, né? Calma, é possível, né? Coitado. É possível, né? É possível, né? E a culpa não é minha, não. Ele dá a chance de ter a palavra para limpar a sua barra. Como eu tô sozinho aqui, né? Digo que a culpa não é minha. Mas é isso. Antes de terminar, se eu quiser deixar uma palavra para o nosso público, né? Estudantes de medicina no geral, uma mensagem final, alguma coisa para motivar os estudos, enfim, um conselho de quem já está galgando essa jornada aí mais tempo do que a gente, fica à vontade. Um conselho que eu dou é o seguinte, ó, todo mundo tem dificuldade, tá? Então, assim, uns tem um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo tem dificuldade. Um problema que a gente tem no Instagram é que a gente só olha a grama verde do vizinho. A gente não vê a dificuldade que o cara chegou lá. Então, não se abale com isso, tá? Então, se você mesmo que você tem algum tipo de TDAH, eu vou falar porque eu tenho TDAH, então a dificuldade é mais, mas também é um desafio a mais para você vencer. Então, vá lá e vá atrás do seu sonho, que eu tenho certeza que você vai realizar. E se você chegou até aqui, você já passou por muito. Quem é que não quer ser estudante? Principalmente no curso feito medicina. Então, você já está no lugar que muitos querem estar. Então, por si só, você já é um vencedor. Só continue que você vai chegar onde você quer. Excelente. Se você chegou até aqui, nesse episódio, deixe seu comentário. Aí, e siga e compartilha. É isso aí. Professor, sua rede social, o senhor lembra de cabeça? Alípio Agra. Alípio Agra, eu acho. Pronto. Quem quiser, fica à vontade, segue aí. Vai ficar aqui na descrição também do episódio. Quem quiser entrar em contato, seguir, acompanhar. E o aplicativo Intubei, ele está um pouquinho fora do ar, tá? Porque a gente perdeu o programador e estamos com um programador novo, que eu acredito que esteja saindo no próximo mês, junto com o pediátrico. Talvez quando esse episódio estiver no ar, ele já esteja. O aplicativo já esteja no ar. Qualquer coisa a gente bota na descrição. Beleza. Excelente. Vamos caminhar aqui para o final, agradecendo mais uma vez sua participação, sua disponibilidade, sua parceria com o podcast. As portas estão abertas. Se quiser voltar quando o Intubei estiver no ar para a gente falar mais um pouquinho sobre isso, a gente está aqui para isso também. Muito obrigado por a sua audiência, enfim. Você já sabe o que fazer se você chegou até aqui. Manda esse episódio para os seus amigos, para todo mundo que é da medicina, que vai se beneficiar com esse papo, que gosta de anestésio. Deixa aí o seu comentário. Se você está nas plataformas de áudio, deixa aí sua avaliação também, da sua curtida, suas 5 estrelas, é muito importante para a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.